Você já reparou o tanto que um quarto de hotel é sem personalidade? Todo quarto de hotel tem uma mesa com uma cadeira, tem luz indireta, tem uma cama, tem uma janela que normalmente o vidro tá sujo, tem um cofre que você nunca usa, tem uma televisão que normalmente você nunca liga, tem banheiro, tem secador e tem um espelho. Cara, isso é muito engraçado, porque eu tô aqui num quarto de hotel, eu vim fazer uma viagem pra São Paulo e para um evento, e eu precisei ficar hospedado mais uma vez num quarto de hotel. Não trouxe meu tripé, então você vai ter que me ver de alguma forma. E eu tava pensando, como que um quarto de hotel consegue ser tão sem personalidade? Porque em várias viagens que eu faço, principalmente a trabalho, eu sempre fico em hotéis e os hotéis parecem que são sempre todos iguais. Eu cheguei nesse hotel essa semana e me lembrei de outros hotéis que eu tinha ficado e percebi o quanto eles são parecidos, independente se eles são da mesma rede ou não. Quando eu percebi isso, eu entendi que existia algum motivo para que os quartos de hotéis fossem tão parecidos assim. Porque eles são muito, muito parecidos. E talvez você entenda isso que eu tô te falando se você já tiver frequentado alguns hotéis por aí durante a sua vida. E a resposta que eu tive é que eles são sem personalidade porque eles precisam agradar todo tipo de público. Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, eu tenho 27 anos, eu sou um filmmaker e vim para São Paulo para trabalho. Então eu vou ficar mais tempo fora e só venho dormir. Então esse quarto meio que me supre, ele é suficiente para mim. Mas você concorda comigo que se eu fosse um senhor de 50, 55 anos e tivesse vindo para São Paulo, eu vou ficar mais tempo fora e só venho dormir? Você concorda que também seria útil? E por que eu tô falando sobre isso? Bom, na verdade esse vídeo não tem nada a ver com quarto de hotel. E na verdade eu não tava pensando só no quarto de hotel quando eu pensei nisso. A grande questão é que muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos coisas porque nós queremos agradar todo mundo. E quando eu falo sobre fazer coisas, eu tô falando sobre aquilo que nós criamos, eu tô falando sobre aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tô falando sobre a forma como nós trabalhamos. Todas as vezes que nós trabalhamos e cada vez mais trabalhamos e criamos e fazemos coisas tentando agradar todo mundo, nós nos tornamos pessoas sem personalidade. E quando eu falo sobre um artista sem personalidade, ele é um artista que nunca vai se destacar, porque ele faz tudo o que todo mundo faz. Quando eu falo sobre uma pessoa que trabalha para agradar todo mundo, ela é uma pessoa que nunca vai se destacar, porque ela sempre vai estar trabalhando na média, porque todo mundo faz. Todas as vezes que nós olhamos as histórias das pessoas que de alguma forma conseguiram escalar, seja profissionalmente ou artisticamente, enfim, a gente vai perceber que essa pessoa, normalmente, 99,9% das vezes, foram pessoas que tinham uma personalidade muito bem definida e que não saía tentando agradar todo mundo. A gente tem histórias assim de pessoas, por exemplo, diretores de cinema, que dirigem filmes sempre com a mesma ideia, a mesma estética, a mesma linha narrativa, e que por mais que pessoas não gostem, ele continua. E isso faz parte da identidade artística desse diretor. A gente tem exemplos de pessoas na música, artistas que fazem músicas que normalmente seguem sempre um mesmo ritmo musical, que sempre tem uma mesma linha melódica, e isso, por mais que não agrade todo mundo, faz parte da personalidade artística daquela pessoa. Nós vemos isso nas histórias de empresas, quando você vê uma pessoa que de alguma forma subiu degraus e degraus até chegar em uma cadeira de presidência ou ser CEO de uma empresa, ou até mesmo um cara que começou uma empresa do zero e lutou por ela até que ela se tornasse algo grande. Normalmente essa pessoa, ela tem muito bem definida a sua personalidade. Normalmente é uma pessoa que tem muito bem definido as suas características e aquilo que acredita, aquilo que faz, independente se agrada ou não todo mundo. Só que o ponto é que quanto mais eu tento agradar todo mundo, mais sem personalidade eu sou. E quanto mais sem personalidade eu sou, mais fácil de ser substituído eu sou. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu lembrei de outros quartos de hotéis que eu fiquei. Mas eu não quis os outros, porque esse era suficiente. E eu sei que daqui a alguns meses eu vou precisar fazer alguma outra viagem, e quando eu chegar no quarto de hotel, novamente eu posso até lembrar desse, mas aquele outro vai me ser suficiente. Só que agora é totalmente diferente quando você pensa, por exemplo, num ateliê, numa mesa de um escritor, ou talvez até no estúdio de música de alguém. Quando você entra nesses lugares, você tem a certeza de que aquele lugar pertence a alguém, aquele lugar foi construído por alguém. E quando eu falo construído, eu não digo sobre colocar tijolos e fazer esse lugar existir, porque o hotel também foi, mas eu falo sobre história, eu falo sobre marcas, eu falo sobre
personalidade. Isso tudo carrega a identidade de quem é dono daquele lugar. E a grande verdade é que tudo aquilo ou todo aquele que tenta agradar todo mundo acaba se parecendo com qualquer coisa ou com qualquer um. Mas também existe um outro lado, que quando você define muito bem a identidade, quando você define bem a sua personalidade, algumas pessoas vão ser excluídas disso, porque pode ser que alguém olhe e fale, bom, acho que o trabalho dessa pessoa não é pra mim, pode ser que a arte dessa pessoa não seja pra mim, pode ser que essa solução não seja pra mim. E tá tudo bem, porque nós não fomos feitos pra ser como o quarto de hotel. E é por isso que eu não quero fazer vídeos que agradem todo mundo, eu não quero fazer músicas que agradem todo mundo, eu não quero trabalhar de uma forma que eu agrade todo mundo, porque a ideia é que em tudo que eu faça esteja a minha personalidade. E pode ser que alguém não goste de um vídeo meu, e tá tudo bem. Pode ser que alguém não goste de uma música minha, e tá tudo bem. Você nunca entra num quarto de hotel e pensa, nossa, esse quarto de hotel me lembrou tal pessoa. Mas agora você pode ver um vídeo meu e falar assim, caraca, esse vídeo me lembrou o Matheus. Caraca, esse vídeo me lembrou o trabalho do Matheus. Entende? As pessoas podem ouvir alguma coisa e falar, caraca, eu acho que o fulano de tal falaria isso. E é difícil falar sobre isso porque hoje em dia a gente tem um monte de pessoas criando baseado em tendências em que a única coisa que nós vemos são vários quartos de hotel. Tanto que às vezes você nem lembra de qual foi o vídeo que você viu. Você lembra da tendência, você lembra da trend, mas você não lembra quem criou a trend. Às vezes a gente não lembra qual foi o último vídeo da trend que a gente viu, mas a gente lembra da trend. Entende o que eu tô falando? Se você pegar e abrir o seu Instagram agora no seu celular, você vai ver vários quartos de hotel. Um monte de gente criando sem personalidade, um monte de gente fazendo um monte de coisa igual a todo mundo. E aos poucos, a personalidade vai sendo substituída pela aceitação. Ou seja, todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Tá tudo bem fazer isso. Tá tudo bem não criar coisas novas. Tá tudo bem eu fazer o que todo mundo faz. Tá tudo bem ser um quarto de hotel. E sabe, se você simplesmente olha pro quarto de hotel, não tem nada de errado aqui, sabe? Ele é um quarto confortável, ele me serve. E é doido porque os lugares que mais marcam nunca foram feitos pra agradar todo mundo. Por exemplo, um quarto bagunçado de um artista, a mesa de um escritor cheio de livro e papel, um estúdio de música que tem instrumento pendurado pra todo lado, a sua cafeteria favorita da cidade, a casa do seu melhor amigo. Esses lugares não foram feitos pra agradar todo mundo. E ter personalidade ou identidade é simplesmente aceitar que algumas pessoas não vão gostar. Só que isso é muito difícil, porque o preço da autenticidade, o preço da personalidade, da identidade bem firmada em tudo que você faz, é não agradar todo mundo. Então talvez a grande lição desse vídeo é não seja um quarto de hotel. Não construa uma vida em que você tente, em todas as coisas que você faz, agradar todo mundo. Simplesmente construa uma vida que só poderia ser construída por você. Isso é suficiente. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para algum amigo, não seja um quarto de hotel, levanta daí e bora criar.